Olá, minha gente do sexto ano, tudo bem com vocês? Que coisa boa, né? Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto que é de suma importância para as nossas vidas, certo? Um assunto novo é o capítulo 4 que fala sobre representação do espaço. Olha só, a gente sabe que o homem ele sempre teve a necessidade de se localizar. Isso é fato. Nesse processo de localização, o homem ele teve a ideia de reproduzir em imagens o espaço geográfico. Essa representação de imagem do espaço geográfico, ele teve início lá na pré-história, onde nesse período da pré-história, as suas representações mostravam áreas de atividades sociais. Além dessas atividades sociais, nós vamos ter o quê? Elementos da natureza. Justamente, eles representavam os elementos da natureza. Esses elementos da natureza, muitas vezes, eles eram encontrados em pinturas rupestres. Esses elementos do espaço eram encontrados também em pedras, argilas, em madeiras. Então, tudo isso se teve a necessidade de mostrar o espaço em representações, em desenhos, em imagens. Observe nessa imagem aí, ó. Essa imagem que eu quero mostrar para vocês, certo? Ela simplesmente é um mapa, certo? Que faz parte do mapa babilônico, conhecido como Gansu. Esse mapa ele foi feito de argila há mais de 4.000 anos. Representa o norte da Mesopotâmia. Acreditem se quiser, certo? Com isso, com terras, com sua população e rodeados por um oceano. Então, essa imagem representa isso. O povo lá da Mesopotâmia, certo? Com informações da época. E essas informações, né, colocadas aí, se deu que eu vou ter a população ao centro, praticamente, e ao redor o mar. A próxima imagem é uma imagem de uma pintura rupestre. Ela também representa uma sociedade de um certo tempo, de um certo período. Então, olha só a importância. O mapa, ele serve para que a gente possa nos localizar, nos orientar. Concorda comigo? Lembra quando eu pedi para vocês, no segundo dia de aula, para vocês fazerem um mapa mental de casa para a escola? Quais os pontos de referência? Foi pronto. Esse mapa mental, ele quer dizer o processo de localização do espaço geográfico. Olha só, com isso, nós vamos ter uma dica que se chama Dica do Natan. Muitos filósofos, matemáticos e geógrafos contribuíram com novas ideias para a compreensão e o registro cartográfico do mundo. Então, vários estudiosos, várias pessoas estudiosas voltadas para essa área da ciência, eles contribuíram para o processo de reprodução de mapa. Um deles, temos aí na imagem, é o Pitágoras. O outro aí, Aristóteles, também representou, né, ele foi importante para a questão da reprodução de mapas. O próximo aí, Eratóstenes, também representou, ele foi um dos responsáveis para a representação de mapas. E por último, Ptolomeu. Quando a gente fala de Ptolomeu, Ptolomeu, ele simplesmente foi um dos responsáveis de publicar
os primeiros mapas mundi com forma arredondada da Terra. Observe aí. Aí, o mapa de Ptolomeu, que foi um dos primeiros a publicar o mapa mundi com forma arredondada. Preste bem atenção. Nesse mapa de Ptolomeu, nós vamos perceber alguns elementos gráficos. Nós temos o título, nós temos as linhas imaginárias, que são o quê? As coordenadas geográficas, os meridianos e os paralelos. Nós temos as latitudes e as longitudes, essa numeração aí, ó, que está do lado. Nós vamos ter o contorno do continente, os oceanos, os rios, as montanhas e as indicações de direção. Então, Ptolomeu, na sua época, ele já tinha esse elemento gráfico. Além desse elemento gráfico, nós também não podemos esquecer é que embaixo, se você perceber, e em cima, tem umas carinhas de quê? De um anjo. Esses anjos representam os ventos. Esses anjos soprando o ar em várias direções. Olha só como Ptolomeu já tinha uma ideia mais ou menos de como era uma representação do mundo. Mas também nós não podemos esquecer que entre os séculos V e o século XIV, principalmente na Idade Média, a religião influenciou bastante a produção de mapas. Olha só, a religião influenciou a produção de mapas, os famosos documentos cartográficos. Outro processo de fabricação de mapas aconteceu no período das grandes navegações. Esses documentos que eram fabricados, que eram feitos, que eram produzidos, vamos assim dizer, no período das grandes navegações, ele era conhecido como mapas de portulanos. Esses mapas de portulanos, ele eram considerados mapas secretos, que só quem tinha direito de pegar esse mapa simplesmente era o rei de Portugal. Mais ninguém. Por quê? Porque ali tinha todas as informações do processo de colonização. Ali simplesmente tinha as informações importantes que Portugal queria. Aí você imagina esse mapa na mão de outra pessoa, na mão de outro país. Simplesmente ele iria explorar com maior facilidade. Tá bom? Então, saindo desse mapa antigo, nós vamos chegar para os mapas na atualidade. Quando nós vamos falar sobre esses mapas na atualidade, a gente tem que saber o seguinte, que na atualidade, a produção de mapas foi possível em grande parte graças ao uso de aviões e satélites. Os aviões e os satélites permitiam o mapeamento de trabalho de todo o planeta. Então quer dizer o quê? Tanto o avião como o satélite, ele mapeia uma região com maior detalhamento, certo? E tendo esse detalhamento, nós vamos chamar de fotografias aéreas. E o que são fotografias aéreas? O nome já diz, fotografia feito por avião, através do espaço. Olha só, durante a Primeira Guerra Mundial, foi inventada uma técnica
para a produção de mapas que tinha como base as fotografias aéreas. Essa técnica ficou conhecida como aerofotogrametria. E o que é isso? Era uma câmera acoplada debaixo do avião. E o avião percorria áreas pequenas, certo? Para que pudesse fotografar. Com isso, serve de base para a produção de mapas, onde mostra com detalhes a imagem da foto aérea. Com isso, essa foto aérea só acontecia em áreas de pequena extensão. Observa a imagem aí, ó. A imagem, ela mostra detalhadamente, pois praticamente o que vai ter? Uma câmera acoplada debaixo do avião, no fundo do avião, e a partir do momento que ele vai sobrevoar uma pequena área, ele ali irá o que? Fotografar, registrar, certo? A área, o relevo de uma região. Tá bom? Vamos embora. Olha só, gente. Saindo desse avião, uma imagem importante que nós vamos ter é a imagem de satélite. Essa imagem de satélite, ela surgiu na década de 1970, no período da Guerra Fria. O período da Guerra Fria, vocês vão estar vendo esse conteúdo lá no 8º ano. Mas preste atenção. O período da Guerra Fria foi um conflito entre dois países. Um conflito sem armas. Foi um conflito com a ideia de quem produzia tecnologia. Foi entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Tanto a União Soviética como os Estados Unidos colocaram em órbita do planeta Terra o que? Satélite. O intuito desse satélite era para espionar a Terra do inimigo. Com isso, o que foi que aconteceu? O primeiro a lançar um satélite foi a União Soviética. Estados Unidos, com inveja, o que foi que ele fez? Lançou também. Tanto um como o outro, eles utilizavam as imagens que eram captadas pelo satélite para saber como era que estava o território do inimigo. Nós podemos perceber aí, certo? Duas imagens. Uma imagem do satélite em órbita do planeta Terra e essa outra imagem de satélite captada por esse satélite. Que nós temos aí, sabe o quê? A região de Brasília. Olha só como é importante o uso da tecnologia para a produção de mapas. Tá bom? Vamos lá, vamos passar aqui. Com isso, o que é que vai acontecer? Existe vários tipos de satélite em órbita do planeta Terra. Cada satélite, ele tem uma função. Olha só, nós vamos ter um satélite que vai ter a função de radar, que é usado para localizar objetos como embarcações, em mares e oceanos. Outro que nós vamos ter é o de comunicações, que permite que sejam enviadas imagens de todos os locais da Terra para a televisão, para o GPS, os computadores e os celulares. Quando a gente entra lá no Google Earth, ele mostra o quê? Ele mostra o globo. Desse globo, a gente vai aproximando a localização e ele mostra a imagem. Essa imagem que a gente vê no Google
simplesmente é uma imagem de satélite. Que essa imagem ele pode ser usado em televisão, em questão do GPS no processo de localização, nos computadores e até nos celulares, também na questão de localização. Vamos comigo. O outro é a questão, como eu disse a vocês, o satélite para o uso da espionagem. Utilizando esse tipo de satélite é para o quê? Detectar bases militares do inimigo para saber o que é que está acontecendo no território do inimigo. Existem alguns conflitos em alguns países, isso é fato, entre Estados Unidos, entre o Irã, entre o Afeganistão. Até um tempo atrás, os Estados Unidos estava querendo capturar um dos grandes terroristas do mundo, que se chamava Osama Bin Laden. E por incrível que pareça, Estados Unidos capturou o Osama Bin Laden, mas diante do confronto ele veio a morrer. Os Estados Unidos só encontrou esse terrorista graças a uma imagem de satélite, porque mostrou a localização precisa do inimigo, tá certo? E a outra, nós não podemos deixar de mencionar a questão do uso civil, a questão do uso do dia a dia. Os satélites de uso civil são de fundamental importância, pois enviam imagens que são utilizados pelos serviços de meteorologia, a famosa previsão do tempo. Tá ok? Vejo aí no jornal de vocês, no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional. Quando chega o momento de falar do tempo, aquelas imagens que você observa, justamente é uma imagem de satélite. Outro fator importante que a gente vai ter aí é a questão da área ambiental. Um satélite ele pode mapear se uma área está sendo desmatada ou não. Se uma área está tendo fogo. Tudo é monitorado por um satélite. Outro serviço do satélite é em relação ao turismo, para que possa ser feito mapas turísticos, informando os pontos, o processo de localização. Um satélite também ele é usado para a questão agrícola e muitos outros também. E para a pesca, né? A gente pode observar também isso aí, que um satélite também ele é capaz de saber se tem manchas de óleo no mar e dentre outras coisas. Observe essas duas imagens aí, ó. A primeira imagem é como eu falei para vocês, certo? É uma imagem de satélite voltado para a previsão do tempo. Se você perceber aí, a imagem está até se mexendo. Tá vendo aí? Pronto. Isso é a importância de um satélite para a previsão do tempo. A outra imagem, vizinho, essa imagem que temos a questão da previsão do tempo, é também a região de Brasília. Olha como Brasília parece com um avião, o formato de um avião. Por que isso? Porque Brasília, a sua construção, foi uma construção de forma organizada. Ela foi uma cidade que foi feita de uma forma organizada, planejada por Oscar Niemeyer. Tá bom? Vamos ver no próximo slide. Temos aí, ó, mais duas imagens. A imagem de cima representa uma imagem capturada de satélite no processo da agricultura, voltado para o fogo, a galera queimando. E a imagem de baixo é a questão da transmissão de dados, que essa transmissão de dados também está na área da telecomunicação. O celular de vocês recebe mensagem por quê?
graças a um satélite, tá bom? Vamos continuar. Com isso, tendo esse processo de mapas, nós precisamos ver os elementos cartográficos. Elementos cartográficos, certo? Vamos lá. Os mapas são compostos por elementos como linhas, cores e símbolos. Esses elementos são importantes para o entendimento e a interpretação do mapa. E os elementos do mapa são título, orientação, escala, fonte e legenda. Esses são os elementos dos mapas. Eles são importantes para o processo de orientação, para o processo de localização. Esses elementos podem ser em linhas, em cores e símbolos. Olha só, aí temos o mapa político do Brasil, com seus estados e suas capitais. O primeiro ponto principal disso tudo é simplesmente o número 1, o título. O que é que o título quer dizer em um mapa? O título, ele informa o lugar e o tema representados no mapa. Se vocês abrirem o livro de vocês na página 55, vocês vão ver o mapa do Brasil e os elementos. Aí do lado direito, certo? O título informa o lugar e o tema representados no mapa. Vamos para a parte 2. A localização. Tá vendo aí, ó? O número 2 aí embaixo? Pronto. Minto. A orientação. A orientação possibilita estabelecer as referências espaciais no mapa. Como assim? Pode ser representada pela rosa dos ventos ou uma indicação do norte. Então, todo mapa ele vai ter um processo de orientação. Pode ser a rosa dos ventos, que ele vai orientar o processo de localização, ou simplesmente é uma seta para cima com o nome norte, que isso irá representar o mapa. O número 3 é a escala. A escala, gente, indica quantas vezes o tamanho da área, o tamanho real representada, foi reduzido para ser representado o mapa. Então, a escala indica quantas vezes aquele tamanho real, o local, certo? Ele foi reduzido para ser representado no mapa. Ponto 4 é a fonte. A fonte indica a origem das informações do mapa. Os dados geralmente são organizados por um ou mais pesquisadores. Se você perceber, tem assim, ó, fonte IBGE, Atlas Geográfico Escolar, ponto, Rio de Janeiro, 2009, adaptação. Então quer dizer o quê? Que o IBGE pegou essa imagem desse mapa, colocou em um Atlas Geográfico Escolar, que a sua origem se deu no Rio de Janeiro, no ano de 2009, e ainda foi adaptado. Quer dizer que ainda foi modificado. E o quinto, último, é a legenda. A legenda informa por meio de símbolos, linhas, traços, desenho, entre outros, e cores, os dados representados no mapa. A legenda auxilia no entendimento do mapa. Então, se você observar aí, ó, temos uma estrelinha. O que é que a estrelinha representa? A capital federal, que é o que? Brasília. A gente tem um círculozinho com uma
com um outro círculozinho, com um ponto preto dentro desse círculo. Representa o quê? Capital estadual. E temos duas linhas, não é isso? Que é o limite internacional, que é um pouco mais visível, né? Que ela é mais esparsa, ela é mais grossa. E a outra é uma linha mais fininha, que representa o limite estadual. Então, em um mapa, tem que ter todos esses elementos gráficos. Título, escala, orientação, fonte e legenda. Tá ok? Vamos passar adiante? Vamos embora. E agora, nós vamos falar o uso da escala. O uso de escala. A escala é a relação entre o tamanho real e a redução feita para representar no papel. Então, a escala é a relação entre o tamanho real, o tamanho de uma localidade e a redução feita para representar no papel. Então, eu vou pegar aquela imagem de um bairro, de uma rua, vou reduzir o máximo para que ele possa ser representado em um papel. Essa escala, ela pode ser gráfica e numérica, certo? Vamos lá. A escala numérica. A escala numérica, como o nome indica, é representada por números. Por exemplo, 1 para 100 mil. Então, vocês estão vendo aí 1, 2 pontos e 100 mil. Quando você for ler, você lê assim: 1 para 100 mil. Então, para medir a distância, se você observar na página 56 do livro de vocês, para medir a distância em terrenos, usa-se metros ou quilômetros, certo? Para medir a distância em terreno, usa-se metros ou quilômetros. Mas no mapa, o que é que vai acontecer? 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. Já 1 metro é igual a 100 centímetros, certo? É só um contexto básico para que você possa saber como é feito, tá bom? 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros e 1 metro é igual a 100 centímetros. Vamos lá. Continuando, nós vamos agora falar sobre a questão da escala gráfica. Falamos da escala numérica, agora vamos falar da escala gráfica. A escala gráfica, ela é representada em um segmento de reta. Nela, cada centímetro do mapa equivale a 1 metro ou 1 quilômetro do espaço real. Eu vou repetir. A escala gráfica representa em um segmento da reta. Nela, cada centímetro do mapa equivale a 1 metro ou 1 quilômetro do espaço real. Observa aí, ó, no canto direito, certo? Ó. Pronto. Tá vendo aí esse quadradinho vermelho? Pronto. Esse quadradinho vermelho, ele representa a escala gráfica. Cada ponto desse, preto e branco, ele representa um segmento de reta. Que cada centímetro do mapa equivale a 1 metro ou 1 quilômetro do espaço real. Vai depender da informação do elemento que está representando, da legenda. Tá ok? Vamos lá. Quando se fala nessa questão do mapa, do tamanho do mapa, a gente tem que perceber que existe uma variação no tamanho da escala. Olha só, na página 57, ele fala muito bem isso. O tamanho da escala
está relacionado à função do mapa. Dependendo de sua aplicação, os mapas podem apresentar uma escala grande, média ou pequena. Para cada escala, é possível obter maior ou menor detalhamento do terreno, certo? Exemplo: quanto maior a redução, menor a quantidade de detalhes. Então, gente, a escala ela pode ser até 1:25.000. Ela é uma escala grande. Se eu tenho uma escala grande, eu vou ter o quê? Maior detalhe do local. Eu vou ter maior qualidade de detalhe do local. Um exemplo claro: plantas de bairro. A segundo ponto da escala, de 25.000 até 250.000, eu vou ter o tamanho de uma escala média, onde a escala com nível intermediário de detalhes, visão local ou regional. Um exemplo claro: mapas de município e de estados. E a última escala é de 250.000. Ela é uma escala pequena, de menor quantidade de detalhes, visão regional, nacional e global. O exemplo claro: o mapa mundi, o planisfério. Vamos lá. Olha só, a escala grande, ela é empregada em um mapa com mais detalhes. Representa uma área menor, onde podemos identificar as ruas asfaltadas, o curso de um rio, a concentração de vegetação. Observem nessa imagem. Estamos tendo aí a imagem de Cornélio Procópio. É uma região de Minas Gerais. Então, se você observar, ela é uma escala grande. A gente está vendo detalhes nesse mapa. A área verde é uma área de quê? De vegetação. A gente tem uma linha preta que representa o quê? Uma BR, uma estrada. Temos os pontos de cor vermelho que representa as casas. Temos as ruas. Temos de azul o rio. Então, uma escala grande, ela vai ter maior detalhe. Já a escala pequena, ela é utilizada, certo? Em um mapa com menor detalhe, mas que representa uma área maior. Olha só, um exemplo claro: o mapa mundi. A escala pequena, ela vai representar um local com menor detalhe. E o outro temos aí o estado de Mato Grosso. Mato Grosso é do Sul e Goiás. Eles estão representados a sua área, mas sem detalhes. Tá ok? Então, gente, hoje nós finalizamos essa situação de como é feito os mapas, os elementos dos mapas. Quando for a próxima aula, nós vamos falar sobre os tipos de mapas. E presta atenção, que lá no sistema do Serbrum está a página das atividades, tanto do livro como também do CA. Então, muito grato e até a próxima, se Deus quiser.